Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Primeiro eu quero agradecer, louvar a Deus pelo nosso pastor, a nossa pastora, todos os pastores aqui desta casa. Que bom, irmãos, poder voltar, né? E que igreja linda, glória a Deus. Você está feliz de estar aqui nessa noite? Eu também estou, meu irmão, já vi cheio de expectativa. Cheguei aqui, como estou sendo abençoado. Desde o momento que cheguei, quero louvar a Deus pelo meu companheiro que está aqui comigo. Também minha família, né, que está lá, acredito que assistindo. Falei, vê lá se está transmitindo, se tiver, fique intercedendo por mim, aleluia. Pastora Suelen e meus filhos Davi e a Lívia. E também, pastor, quero deixar aqui a paz do pastor Isaías. Ele provavelmente falaria assim: manda a paz, Roger, para o pastor Ailton. Né? E também o meu superintendente, o pastor Leandro, também deixa a paz para a amada igreja e toda a igreja do Taboão. Amém, meus irmãos? Feliz em poder estar aqui. Meus irmãos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor. Se você tem sua Bíblia, peço que você abra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 17. 2 Crônicas, capítulo de número 17. Nós vamos ler um trecho, né? Mas o Senhor vai nos tratar conosco sobre a vida de Josafá. Então, abra sua Bíblia aí no verso 1, nós vamos ler até o verso 6. A palavra do Senhor diz assim. Eu estou lendo na nova versão transformadora, tá bom? Josafá, filho de Asa, foi seu sucessor. Ele fortaleceu Judá para que pudesse resistir a Israel. Colocou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e designou guarnições adicionais para a terra de Judá e para as cidades de Efraim que seu pai Asa havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, pois ele seguiu o exemplo dos seus primeiros anos de seu pai e não adorou as imagens de Baal. Buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, em vez de seguir práticas perversas do reino de Israel. Por isso o Senhor estabeleceu o controle de Josafá sobre o reino de Judá. Todo o povo de Judá trazia tributos a Josafá, e ele se tornou muito rico e respeitado. Comprometeu-se de coração a seguir os caminhos do Senhor, e removeu de Judá os santuários idólatras e os postes de Azerá. Pai, essa é a sua palavra, Jesus. Hoje o Senhor quer tratar conosco, nessa semana tão preciosa que os filhos se reúnem, Senhor, para buscar restauração, avivamento. Senhor, o Senhor tem mais uma porção, o Senhor tem algo a mais, e eu peço, Senhor, que o Senhor nos instrua através da sua palavra. É o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o texto que lemos, ele começa a história de Josafá, um dos reis de Judá. Eu preciso trazer aqui um contexto para os irmãos, antes de colocarmos as aplicações que Deus quer trazer aos nossos corações, né? Nesta noite, Josafá, se pensarmos a partir de Davi, ele está aqui na 5ª geração, né? As gerações anteriores a dele, irmãos, em alguns momentos eles se perderam no meio do caminho, em alguns momentos eles fizeram aquilo que não foi integralmente aquilo que Deus desejava para eles. Davi, que foi um homem íntegro, que quando errou se arrependeu, buscou ao Senhor. Mas quando olhamos Salomão, Roboão, Abias, eles erram, eles têm atitudes que não glorificam a Deus. Asa, o seu pai, era alguém que começou muito bem, irmãos. Começou guardando, foi íntegro durante a sua vida, mas termina mal, não reconhecendo, não buscando ao Senhor. Mas agora vem Josafá, e ele vem reinar sobre Israel, depois do seu pai morrer de uma enfermidade, aonde ele não se importou em buscar a Deus, a fazer acordos políticos para ter estabilidade no seu reino. Mas agora é momento de Josafá assumir o trono. E uma coisa que Josafá faz, irmãos, quando ele assume o trono, é restaurar princípios.
Quando Josafá, irmãos, é chamado por Deus, a primeira coisa que nós vamos ver, ele começa a restaurar princípios para desfrutar da bênção de Deus. E isso é algo que tem que ficar no nosso coração. Quer ser abençoado? Tenha princípios. Quer viver a vontade de Deus, desfrutar da bênção de Deus? Você precisa ter os princípios da palavra. Isso é importante, irmãos, ficar claro. Apesar da palavra falar que o seu pai adorou, que o seu pai não adorou outros deuses, Josafá, ele decide fazer uma reforma. Josafá decide restaurar elementos básicos de alguém que ama o Senhor. A restauração de algo, irmãos, pressupõe algo que um dia existiu de forma plena, mas com o decorrer do caminho foi perdendo brilho. A restauração, se você olhar, o meu carro está ali fora, irmãos, e ele está com a pintura queimada. Quem olha para ele fala, precisa de restauração. Quem olha, ele tem riscos, precisa ser restaurado. Um dia ele já foi bonito, um dia ele já foi brilhante, mas agora ele tem defeitos, ele tem detalhes que precisam de correção. O tempo, irmãos, ele vai danificando, perdendo brilho, quando o cuidado ele não é correto, quando você não tem as devidas atenções, com o tempo vai perdendo brilho, vai perdendo a beleza, e isso precisa de restauração. E aí, irmãos, Josafá, ele chama os seus oficiais, ele chama os levitas, ele chama os sacerdotes, e ele dá uma missão, e ele fala, olha, nós precisamos restaurar, e eu quero ler com você. 2 Crônicas 17, o verso 7, ele diz assim: no terceiro ano do reinado, enviou, olha só, no terceiro ano do seu reinado, ele enviou os seus oficiais, Ben-Halim, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías. E olha só por que ele enviou: para ensinarem em todas as cidades de Judá. Com eles foram os levitas, Semaias, Netânias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ele pega, irmãos, a cúpula, ele pega os líderes, ele pega os levitas, ele pega os sacerdotes, e ele diz assim: vocês precisam ensinar. Irmão, só ensina aquilo que a gente vive, só ensina aquilo que a gente se alimenta, só ensina aquilo que a gente busca. E aí ele está dizendo, vocês vão ensinar o quê? E olha só o que ele diz: eles levavam consigo cópias do livro da lei do Senhor e foram por todas as cidades de Judá ensinando o povo. O que ele está fazendo aqui, irmãos, é restaurando algo que havia se perdido. O seu pai enfermo não se importou em buscar ao Senhor. O seu pai, no momento da adversidade, não se importou. Mas agora, no terceiro ano do seu reinado, ele diz: vamos restaurar o ensino, vamos restaurar a palavra, vamos voltar aos rudimentos da nossa fé. Primeira coisa importante, irmãos, restauração de um povo, irmãos, é aqueles que são chamados a decidirem obedecer a palavra. As autoridades, irmãos, os líderes falam assim: vai começar por nós. Eles decidem buscar. Deus tem nos chamado, irmãos, para uma vida que agrada a Ele. E tudo começa em você. Tudo começa, irmãos, quando você decide buscar ao Senhor, quando você começa a ter uma vida dedicada à palavra. Quer, irmãos, viver avivamento? Quer viver restauração? Você precisa buscar mais a palavra. Você precisa buscar mais o Senhor. Você quer viver algo diferente? É na palavra. Não existe atalho, não existe caminho. É a palavra. Preste atenção no que Deus está falando hoje. Nós não precisamos de invenções. Não, irmãos. Nós não precisamos, irmãos, de nada além da palavra. Precisamos apenas sentar, ouvir, ler, aprender, viver pela palavra. Porque a palavra restaura qualquer um, irmãos, que decide amar Jesus.
Palavra vai te restaurar. Palavra vai restaurar o seu casamento. Palavra vai restaurar a sua vida. Palavra vai restaurar, irmãos, as feridas que estão abertas. A palavra vai restaurar o que precisa. Aleluia. Davi, irmão, sabia disso. E talvez Josafá, ele ouvia as canções, né, que o seu antepassado Davi fez, e ele canta assim, ó, Salmo 51, verso 12: restaura em mim a alegria da tua salvação, e torna-me disposto a te obedecer. Aleluia. Olha, restaura em mim, comece em mim, faça em mim, Deus, transforma em mim. Irmãos, é quando você sair daqui e chegar lá na sua cama e você falar: restaura em mim. Amanhã cedo você levanta e diz: restaura em mim. No ônibus você diz: restaura em mim. Comece em mim. Isso é sinal de humildade, isso é sinal de reconhecimento. Mas não para aí, olha o segundo verso: torna-me disposto a te obedecer. E aí ele diz: então, uma vez que o Senhor me restaurou, então eu ensinarei os teus caminhos rebeldes. Então eu vou sair com o livro da lei e vou falar: você precisa crer, você precisa obedecer, você precisa também. E aí olha só o resultado: e eles voltarão a ti. O que é voltar? É restaurar. O que é voltar? É voltar ao lugar que não deveria sair. Isso é restauração. Quando começa em mim e eu levo aquilo que recebi, o Senhor começa a fazer restauração na minha família, o Senhor começa a fazer restauração na minha casa, o Senhor começa a fazer restauração no meu bairro, o Senhor começa a fazer restauração na minha cidade. O Senhor restaura. Deus quer restaurar a sua vida para você ensinar outros. Deus vai curar as suas feridas hoje, para você ser um instrumento de cura para outras pessoas. Deus vai restaurar a sua casa, o seu casamento, para você restaurar o casamento de outro. Deus vai te avivar, para você ser um instrumento de Deus, porque morto não tem como levantar outro morto, mas quem está vivo pode dizer a Lázaro: sai para fora, e Lázaro sai. É só quem está vivo. É só vivo que faz isso. Aleluia. Josafá sai para ensinar o povo. Ele volta aos rudimentos da fé. A base é a palavra. A palavra que sustenta, é a palavra que alimenta. Jesus, ele disse assim, irmãos: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não são só das coisas, não é só do material, não é só daquilo que eu posso pegar. Não, irmãos, existe mais. Existe algo que você não vê, mas você sente, e Ele habita em você. E você pode buscar mais. Senhor, fala, vem, ministra, me ensina, revela. É a palavra que sai da boca de Deus. Quando você está fraco, você precisa de um bom alimento. Quando você tem ausência de vitaminas essenciais, irmãos, para o seu corpo, você precisa dessas vitaminas, você precisa de algo para te levantar. E o que é isso? É a palavra. Você precisa do Senhor. A vitamina que restaura a nossa saúde espiritual, irmãos, é a palavra, é a busca pela palavra, é a obediência à palavra, é buscar e viver a palavra, irmãos. Parece uma loucura, mas o evangelho é loucura para aqueles que não entendem, mas é o poder de Deus para nós. E sabe o que Jesus diz, irmãos? Jesus diz: eu sou o pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva. É de mim que vocês precisam. É da minha carne. Vocês precisam estar em mim para que vocês tenham vida. Ou seja, irmãos, não existe avivamento longe da palavra, longe do Senhor. Não existe.
Olha só, conforme a palavra era ministrada, olha o resultado, irmãos. Porque o que temos feito, irmãos, precisa produzir algo. Amém? Vocês estão comigo? Precisa produzir algo, sabe? A busca, o clamor, a semana chorando, clamando, buscando, tem um resultado, irmãos. E nós podemos olhar e aprender com Josafá. 2 Crônicas 17:10, olha: então o temor do Senhor, ele ensinava, buscava, então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de modo que nenhum deles declarou guerra a Josafá. Pelo contrário, alguns filisteus trouxeram presentes e prata como tributo, e os árabes trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Agora, irmãos, a paz está reinando. Aonde era guerra, aonde era problema, a paz reina, a prosperidade vem. Aonde, irmãos, vai vindo os filisteus, o arqui-inimigo de Israel, não, agora os filisteus pagam tributos. Agora, irmãos, Deus está restaurando, irmãos, Deus está abençoando. Sabe por quê? Porque agora Ele está na palavra, e quem está na palavra tem paz, quem está na palavra tem alegria, quem está na palavra tem satisfação em viver, quem está na palavra tem paz. Deus restaura a alegria do reino. Deus muda a nossa vida, irmãos. Ir à igreja, orar, sempre será uma luta da nossa carne. Sempre será, irmãos. Sempre você vai pensar: meu Deus, mas está frio ainda mais aqui, né, irmãos? Eu acho que aqui é mais frio do que lá. Eu saí de lá, acho que estava uns 17. Cheguei aqui, acho que está 13. Aí você fala assim: quarta-feira, culto, aleluia. Eu acho que eu vou assistir online. Aí você está vendo o culto, mas você também está aqui no celular respondendo o WhatsApp. Não, irmãos, não vai acontecer. Não, a nossa carne vai querer a cama, mas o seu espírito precisa estar pronto, falando: eu quero mais de Deus, eu quero mais do Senhor. A sua carne vai querer, irmãos, o sofá e o Netflix, mas o seu espírito vai dizer: eu quero mais, eu quero comer mais, eu quero mais palavra. Então, meu irmão, vença a sua carne, vai para a palavra, vai para a oração, porque é isso que vai avivar você. Agora, irmãos, Josafá, ele fez escolhas erradas, irmãos. E a gente às vezes faz escolha errada, e por isso que a gente esfria, irmãos. Porque às vezes, irmãos, a gente fica meio, sabe? Não sei se eu vou, não sei nem se eu fico mais. Porque a gente faz escolhas erradas que atrapalham a nossa vida. Josafá, irmãos, ele vai lá e se alinhou com Acabe. Acabe simplesmente foi o pior rei de Israel, irmãos. Ele pega o seu filho, vai lá e fala: Acabe, dá sua filha aqui, vamos fazer uma junção aqui, irmãos. Ele faz uma aliança. Por mais que fossem nações irmãs, né, nação irmã, Deus não se agradava das práticas de Acabe, porque ele era um homem contrário à vontade de Deus. A Bíblia deixa claro, irmãos, ele seguia o exemplo de Jeroboão. Era um homem todo errado, casou com uma mulher errada, fez alianças erradas, estava tudo errado. E Acabe, e Josafá vai lá e faz uma escolha errada. Uma coisa que Deus quer nos ensinar, irmãos: o que você está ouvindo? Com quem você está andando? Você está andando e ouvindo aquilo que te aproxima de Deus, ou que está te distanciando? Porque precisa de restauração, irmãos, aquilo que perdeu. E às vezes nós perdemos, irmãos, porque estamos fazendo alianças erradas. Estamos fazendo aliança, irmãos, com quem não ama Jesus. Estamos fazendo aliança, irmãos, com quem não tem princípios pela palavra. Mas o que Deus me trouxe aqui para dizer: faça aliança com quem ama Jesus, pois alianças erradas destroem a sua vida espiritual. Alianças erradas vai destruir você. Josafá desfrutava de paz, de prosperidade, não tinha guerra, mas agora ele vai fazer aliança com Acabe, que vive em guerra. Agora ele vai participar das guerras que não eram dele. Porque você está entrando em guerra que não é tua? Porque você está escolhendo colocar dentro da sua casa aquilo que Deus não mandou você colocar?
Porque do seu celular tem vídeos que você sabe que é contra o Senhor. Porque, irmãos, nós escolhemos caminhos e lugares que não glorificam a Ele. Olha o que acontece. 2 Crônicas 18, 2, 4. Alguns anos depois, foi a Samaria visitar Acabe, que ofereceu a ele e aos seus oficiais um enorme banquete, para o qual abateu um grande número de ovelhas e bois. Então Acabe, preste atenção na palavra. Então Acabe persuadiu Josafá a unir forças com ele para recuperar Ramó de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: você irá comigo a Ramó de Gileade? Josafá respondeu: claro que sim. Esperto. Você e eu somos um só, como um só. Meus soldados são seus soldados. Certamente iremos com você na batalha. E acrescentou, e aqui, irmãos, que acréscimo precioso. Dá um glória a Deus pelo acréscimo de Josafá. A gente pode errar, irmãos, mas às vezes um acréscimo certo, irmãos, resolve a nossa vida. Olha só o que ele diz: antes, porém, consulte o Senhor. Está fazendo tudo errado, mas lá no fundinho do coração tem uma chaminha, sabe, irmãos? Tem um pouquinho ainda, sabe, pastor Ivan? Não acabou, ainda tem uma chama. Se colocar mais um graveto, se colocar mais um pouquinho, eu acho que vai aquecer. Consulte o Senhor. Acabe fez o que, irmãos? Tentou persuadir. O que é isso que o mundo faz com a gente? O que o mundo quer? Te persuadir. O que Satanás quer, irmãos? Ele quer que você fique frio, ele quer que você fique morno. Você até vem, irmão, você não fala assim, não amo mais Jesus. Não, você continua amando, mas você fica, sabe, nem lá e nem cá, em cima do muro, no meio do caminho, sabe, irmãos? E quem está no meio do caminho está perdido, irmãos, porque não existe meio do caminho. Ou você está, ou você não está. Só precisa restauração, irmãos, aquilo que se estragou no caminho. Alianças erradas corroem a sua vida espiritual. Alianças erradas, irmãos, elas irão te persuadir para banquetes e mesas que você não precisa estar. Mas quando existe ainda uma pequena chama queimando, irmãos, eu quero dizer para você que quem tem princípios busca o Senhor. Quem tem princípios, irmãos, busca, pois a restauração acontece quando é Deus quem está nos dirigindo. A restauração acontece quando é Deus quem está falando. E aí Deus vai usar o profeta Micaías para orientar a não ir, irmãos. Profeta, eles vão lá e aí Acabe, quem não crê na palavra, irmãos, ele só fala coisa contra mim. Era isso que Acabe falou. Aí você vai naquele profeta lá, ele só fala contra, sabe, é só palavra dura. Irmão, se Deus está trazendo exortação é porque Ele quer te instruir, irmãos, quer te direitar. Se Deus está puxando a gente, é porque Ele nos ama. O Pai ama o Filho e por isso Ele corrige. Aí Ele chama. Profeta, olha só o que o profeta diz, 2 Crônicas 18, 16. Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelos montes como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. Irmãos, essa foi a profecia. O que ele deveria fazer, irmãos? Se arrepender, falar: errei. O princípio, irmãos, do avivamento não é se embriagar no banquete de Acabe, irmãos, com as coisas do mundo. Não é comer aquilo que Deus disse para não comer, é não andar com quem não obedece. O avivamento vem quando você não anda com quem não obedece ao Senhor. Não ande com essa pessoa, com esses lugares. Você tem banquete de Acabe e o pão vivo que desceu do céu. O que você vai escolher? O banquete de Acabe, olha só, é um banquete, mas o que Deus vai dar para você é o pão. Você não precisa de banquete de Acabe, você precisa do pão vivo que desce do céu. Você precisa do pão. Acho que você não entendeu. Vou falar mais uma vez. Você precisa do pão vivo que desce, 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 desce e nos alimenta e enche a nossa alma. Olha o que Paulo diz em Efésios 5:18.
não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, sejam cheios. E tem um jeito de ser cheio: cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor de coração, com música. Por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome do Senhor Jesus. Não é na mesa de Acabe, irmãos. Não é se embriagando com as coisas, com o TikTok, com coisas desse mundo, mas é louvando, buscando, adorando. Eu quero mais. É sozinho, não, é entre os irmãos. Não se embriague, irmãos. Busque, olhe para o Senhor. Aleluia. Com desejo dessa vida, pois foi isso que fez Josafá ficar no descontrole. Foi seguir, irmão, coisas que ele não deveria. Aí ele começa a ser perseguido. Mas aí, irmãos, no momento da perseguição, ele faz o quê? Ele olha para o Senhor. Quem escuta vai dizer: isso não faz sentido. Mas Josafá, ele busca o Senhor, porque ele sabia, irmãos, aonde ele teria resposta. Quer ser restaurado, irmãos? Busque o Senhor nos momentos difíceis. Quer ser restaurado? Busque o Senhor quando você achar que não tem saída. Quer ser restaurado? Lembre da palavra. Josafá orou, irmãos. Josafá clama, aleluia. E o avivamento, o que é avivamento, irmãos? É vida. É vida abundante. A vida toma ele estava prestes a ser morto. Preste atenção no que Deus está mandando eu dizer aqui. Todo avivamento, irmãos, ele vem acompanhado de profundo arrependimento. Todo avivamento, irmãos, ele vem acompanhado de arrependimento. Foi assim na história da igreja. Jonathan Edwards, Whitefield, John Wesley, irmãos, arrependimento. Evan Roberts em País de Gales, arrependimento, profundo arrependimento. Na Rua Azusa, arrependimento, irmãos. É palavra que o povo se arrepende, se rende. Aí, irmãos, o que acontece? Poder de Deus. Quer transformar a vizinhança? Volte aos rudimentos. Volte à vida cristã. Volte à oração. Volte à palavra. Volte a buscar o Senhor. Olha só, 2 Crônicas 18:31. Quando os comandantes dos carros de guerra sírios vieram, quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá e seus trajes reais, foram atrás dele. É o rei de Israel, disseram. Contudo, Josafá clamou, e o Senhor o salvou. Deus o ajudou e afastou dele os seus inimigos. O que nós aprendemos, irmãos? Que restauração exige palavra. Precisa de oração, irmãos. São elementos básicos para restaurar um avivamento. O despertar para viver tudo que Deus tem para nós. Você está entendendo o que Deus está falando? Está claro o que Deus está falando? Deus restaurou, irmãos. Só que Deus vai corrigir Josafá. Quando Josafá volta, irmãos, para Judá, que quase morreu, ele volta. Aí o profeta Jeú vai até ele. Preste atenção, 2 Crônicas 19:3. Mas ainda há algo de bom em você. Tinha feito errado. Mas por que Deus não deixou ele morrer? Porque ainda existia algo de bom. Ainda existia uma chama. E aí ele fala: pois você removeu os postes de Azerá de toda a terra. E preste atenção. E buscou a Deus de todo o coração. De todo. Coração, irmãos, dele, por mais que estava fazendo alguma coisa errada, mas estava abrasado. Buscava. Estava aquecido. Olha só, Josafá morava em Jerusalém, mas saía para visitar o povo por todo o território, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim. E olha por que ele fazia isso: a fim de animar
todos a voltarem para o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Irmãos, às vezes nós erramos, e se você errou, irmãos, o pastor já disse aqui, e eu só trouxe aqui a sua memória, o que Deus já está falando conosco desde o princípio. Se você errou, é se arrepender, meu filho, é esse o caminho, é arrepender e voltar para aquilo que você tem que fazer. E o que tem que fazer? Falar desse amor, fazer mais irmãos voltarem para este lugar. Olha só, agora eu entendi, eu errei, eu me arrependo, e agora eu vou para Efraim. Olha, volte para o Senhor, volte para o Senhor. Agora eu vou pelas montanhas e vou falar, volte para o Senhor. Eu vou pegar o meu celular e vou mandar mensagem. Você não quer ir na semana do coração abrasado? Você não quer, você precisa. Agora eu vou na sua casa, eu vou orar por você, porque só faz isso quem está avivado. Deus nos exorta pela palavra, irmãos. Jeú estava ali em nome do Senhor, era a palavra para Josafá. Mas o que ele fez? Ele buscou de todo o coração, ele buscou. E o que Deus está nos dizendo hoje, irmãos: quem busca encontra, quem pede recebe, quem bate a porta se abre. Não sou eu quem disse isso, é Jesus quem disse: vocês que são mal dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu não aramassou, te darei o Espírito. Jesus diz, irmãos, quer receber, precisa buscar. Tem gente buscando aqui hoje. Você vai receber. Quem está avivado faz como Josafá, irmãos. Não para de falar, não para de buscar. O coração precisa estar cheio de Deus, irmãos. Não pode ter espaço para dúvida, não pode ter espaço para o medo. Precisa ter Deus. Somente quem está cheio, irmãos, faz isso. Somente quem foi restaurado faz isso, irmãos. Mas Deus também nos prova, irmãos. Deus nos prova. Está pronto para ser provado? Josafá, irmãos, está lá, tudo certo. Agora os moabitas e os amonitas declaram guerra. Deve ter chegado uma carta, um mensageiro, e falou: seguinte, Josafá, nós se unimos e nós vamos contra você, vamos acabar com você. Irmãos, quando a luta vem, irmãos, dá uma tremida, a gente sente. Vamos ver o que aconteceu com Josafá. 2 Crônicas 20, verso 3. Olha só, Josafá ficou amedrontado com essa notícia. Quando a situação vem na sua porta, irmãos, quando o RH diz assim, segunda-feira, 9 horas da manhã, RH, irmão, sabe o que é? É demissão, irmãos. É demissão. E aí quando isso acontece, irmãos, a gente fica amedrontado, porque o aluguel vai vencer, porque a luz vai chegar. Mas sabe, quando a luta vier, irmãos, quando a dificuldade vier, quando aquela luta, aquele vício que você está lutando para ficar longe dele, chegar lá na sua porta, sabe o que Josafá fez, irmãos? Vamos seguir? Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Na hora difícil, irmãos, Josafá, ele pede: Senhor, o que eu tenho que fazer agora? E aí ele fala assim, ordenou um jejum em toda Judá, e os habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Ele compreendeu, irmãos. Quem tem o Senhor, irmãos, mesmo inseguro, mesmo com medo, mesmo na incerteza, irmãos, ele sabe que ele tem um Deus. Está difícil, irmão, você tem Deus, irmãos. Você não sabe o que fazer, você tem. Você tem. Então, meu irmão, fica correndo, não. Sabe, irmãos, eu às vezes falo, sei quem assistiu o Pica-Pau aqui. Tinha aquele urso do Pica-Pau, o Pica-Pau, né, que ficava. Fica assim, não, irmãos. Vai para a palavra. Senhor, chora. Senhor, fala comigo, Pai. É assim que eu luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É no joelho, irmãos. Busquem Deus. Vai para o jejum, irmãos. Vai, pesa para o Senhor. Agora, irmãos, qual é o pedido? Senhor, restaura minha paz.
Aquela paz que eu tinha, restaura, Senhor. Volta, Senhor. Volta a paz. Volta, Senhor. Agora eu estou com medo. Ele busca orientação do Senhor. Ele vai além, irmãos. Agora ele fala: vamos fazer um jejum. E o que é o jejum? Eu vou abrir mão da minha carne, das minhas vontades. Eu vou abrir mão porque eu quero ficar aqui. Eu preciso, eu só saio quando Deus falar. Fala comigo. Ele faz sozinho? Não, irmãos. Ele chama todo o povo para fazer com ele. Vamos todo mundo. Agora, irmãos, não é apenas ele, mas agora é o reino de Judá, é Benjamim, é o povo todo buscando ao Senhor. Quando 120 estavam numa sala em Jerusalém, eles buscaram ao Senhor, e de repente o Espírito Santo veio, e eles estavam falando em novas línguas, estavam lá com medo, mas quando o Espírito veio, eles saem e começam a pregar, e 3.000 almas se rendem ao Senhor. Se buscarmos de todo o coração, seremos cheios. Se jejuar, irmãos, e orar, se voltarmos aos rudimentos, seremos cheios. Diante do grande desafio, eu já estou encerrando. Ele orou e confiou em Deus. Ele sabia, irmãos, que a sua força era pequena. Ele sabia que sem Deus ele não iria conseguir. Não era apenas Josafá, mas era todo o povo. Não era apenas o pastor, a pastora, era a igreja toda, a região toda, os obreiros, os pastores, os líderes, todo mundo. Vamos buscar juntos. A glória era tão grande, irmãos, na busca. Olha lá o verso 13, 2 Crônicas 20, 13. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo. Por que a Bíblia coloca as suas crianças de colo, irmãos? Porque não tem desculpa nenhuma para não buscar. Não, irmão, se nós precisamos, eu vou morrer, então vamos, filho, vamos, filha, vamos, grávida, vamos, todo mundo, vamos buscar, com suas esposas e os seus filhos. Sempre que há contrição coletiva, irmãos, quando há busca coletiva, quando há desejo coletivo, Deus olha e nos enche com o Espírito Santo e transforma toda a terra. Contrição verdadeira. Verso 14 e 15. O Espírito, quando eles estavam lá buscando, olha o que aconteceu. O Espírito do Senhor veio sobre um homem ali, no meio. O seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. Cantor, músico. Ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, ninguém ficou fora. Assim diz o Senhor: não tenha medo. Quando nós buscamos, Deus fala: não tenha medo, não fiquem desanimados, restaurem o ânimo, restaurem a coragem, não fiquem desanimados por causa do exército imenso, pois a batalha não é tua. A batalha não é tua, mas é de Deus. O Espírito Santo visitou, e quando o Espírito Santo visita, pastor, vem o ânimo. Quando o Espírito Santo visita, vem alegria. Quando o Espírito Santo visita, a igreja levanta a mão e dá glória. Quando o Espírito Santo visita, a igreja pula. Quando o Espírito Santo visita, tem profecia, tem palavra, tem choro, tem arrependimento, tem salvação. É o Espírito. Irmãos, nós estamos aqui todos reunidos como eles estavam. Nós estamos todos reunidos como 120 estavam. O que impede de sermos restaurados? O que impede de sermos avivados hoje? A única coisa que vai impedir é se você não buscar, se você não orar, se você não se consagrar. Arrependimento sincero, irmãos, nos encherá, nos revestirá, e seremos cheios. O que Josafá faz, irmãos? Olha lá o 18. Então o rei Josafá prostrou com o rosto no chão.
Só ele, irmãos? Eu já passei, né? Já estou terminando. E todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo. E sabe o que eles fizeram? Eles adoraram. Eles adoraram. Eles adoraram ao Senhor. Preste atenção. Paulo, ele diz que para sermos cheios, nós precisamos buscar e adorar. Os 120 buscaram e adoraram. Josafá, irmãos, no finalzinho, no verso 20 e 21, ele chama todo mundo e fala: escute, povo. Depois de consultar o Senhor, ele nomeou cantores a irem adiante do exército. Sabe o que? Cantando e louvando a Deus pela sua majestade. E sabe como eles cantavam? Deem graças ao Senhor, porque o seu amor não dura hoje, não dura amanhã, ele dura para sempre. Se buscarmos o Senhor, se agora, irmãos, agora nós buscarmos ao Senhor, se agora, irmãos, porque a hora que eu cheguei aqui, irmãos, esse lugar estava tomado de glória. Se nós permanecermos assim, se nós não pararmos, se nós continuarmos assim semana após semana até que Ele volte, nós seremos cheios, 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 avivados, transformados, vivos para o Senhor. Você recebe essa palavra? Que Deus te abençoe.